Bom, vamos lá. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Ana Paula. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, do curso de Engenharia de Software. Bom, vamos lá. Começando aqui, compartilhando a tela com vocês. Inclusive, até coloquei lá no grupo uma coisa que me assustou um pouquinho, foi com relação ao não desenvolvimento das atividades, né? Que é a parte mais importante, essa parte de levantamento de requisitos, né? E preenchimento do documento inicial com relação ao escopo, ao levantamento de funcionalidades. Por quê? Porque a partir daí a gente começa a validar as ideias, né? Começa a fazer a parte de diagramação, começa a fazer a parte de protótipo, né? Que foi algo proposto. Eu mostrei algumas ferramentas para vocês. E aí, em cima da prototipação, a gente começa a trabalhar com algumas técnicas de validação de testes, né? Que é o que a gente vai iniciar a partir de semana que vem, né? Porém, essa parte não tiver concluída, fica complicado, porque aí a gente não vai trabalhar em cima da ideia de vocês, né? Que é uma ideia, é a ideia principal, que é trabalhar em cima da ideia de vocês. Aí eu vou ter que trabalhar em cima de um documento meu que já existe, né? Enfim, mas vamos lá. Na aula de hoje, abrir aqui, a gente vai conversar sobre uma área, né, do conhecimento dentro de engenharia de software, que é a parte de qualidade, né, controle e qualidade de sistemas, né, e de projetos também. Para trabalhar com essa parte de qualidade, existe uma ISO, né, a ISO 9001, tá? Ele trabalha de forma direta para garantir essa qualidade, né? Então, eu vou ler aqui o item 7.3 com vocês, algumas partes que eu achei interessante, né? Ele trabalha aí praticamente com 20 vertentes aí dentro dessa qualidade, tá? E aí a gente vai ver uma delas para garantir a validação dos requisitos, ok? Um sistema de controle de qualidade pode ser definido em termos de estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, processos e recursos para implementar gerenciamento de qualidade. A série de padrões ISO 9000 é um conjunto de documentos que trabalham com sistemas de qualidade que podem ser usados, propostas de garantia de qualidade externa. O ISO 9000, padrões de gerenciamento e de garantia de qualidade, diretrizes para a seleção e uso, descreve elementos de garantia de qualidade em termos genéricos que podem ser aplicados para qualquer empresa de produtos ou serviços oferecidos, tá? Então, essa ISO ela se baseia de forma genérica e de forma principal para produtos e serviços oferecidos, né? O que não difere muito de um software, né? Levando em conta que ele é um produto. Dentro desse produto a gente tem os serviços, né, as demandas que esse produto oferece, né? E aqui a gente tem a ISO 9001, que define os 20 maiores requerimentos sobre um sistema gerenciador de qualidade, né? Então, primeiro, gerência de responsabilidades. A organização deve definir e documentar políticas de gerenciamento e objetivos que se comprometem com a qualidade e devem garantir que essas políticas são entendidas, implementadas e mantidas em todos os níveis da organização. Então, quando ele fala aqui políticas de gerenciamento, né? Por exemplo, todo software, quando é implementado, a empresa adquire esse software, ele tem como algumas metas, algumas políticas de gerenciamento e principalmente de segurança, tá? Por exemplo, o software, ele faz backups constantemente. Qual que é o sistema de backup desse sistema, né? Políticas, inclusive, de implementação com relação à validação de processos, né? A gente vai ver uma validação hoje, que é a validação de requisitos, como pode ser feita essa validação.
avaliação, né? 2, um sistema de qualidade documentado. Esse sistema deve cobrir o controle de todas as atividades em desenvolvimento, né? Eu só mostro para vocês um modelo aí de experiência do usuário, um modelo de documentação de toda a sua estrutura, desde a parte de levantamento de requisitos, desde a parte de modelagem até a parte de implementação e testes, tá? 3, revisões de contrato. Isso é incluído para garantir que um contrato inicie com os requerimentos do sistema conhecidos por ambas as partes e que o desenvolvedor seja capaz de entregar para o comprador o que foi estabelecido, né? Por isso que é importante você documentar todo o processo, né? Desde das atas de reunião que você se reuniu, né, com os integrantes da empresa, desde o pré-estágio, né, que foi o momento que você ficou dentro da empresa estudando e viabilizando o negócio, até as fases de implementação, as fases de revisão, testes, tudo precisa ser documentado, né, para que na hora que houver algum argumento, alguma requisição, você consiga argumentar com a pessoa, né, com o fato, para que você não tenha maiores preocupações, né? Depois, controle de projeto. O padrão requer que o desenvolvimento tenha e use procedimentos para controlar e verificar a qualidade do projeto do sistema, para garantir que ele encontre seus requerimentos, procedimentos, né? Etapas, precisam estar bem claros dentro dessa documentação. Levantamento de requisitos, prototipação, implantação, depois testes, né? Aí, e a questão da manutenção e suporte também é importante, né? Você ter esse suporte pós-implantação dentro da empresa. Documentação e controle. Esta é uma área especialmente importante para o desenvolvimento do software, onde muito do que é desenvolvido toma a forma de documentos e dados, especificação, projeto, códigos, dados de testes, etc. Também, né? Tudo viabiliza a documentação. 6, compra e aquisição. Verificar a qualidade de alguma forma, se desejar incorporar alguma coisa no sistema. Então, como nós vimos no começo, quando nós estamos fazendo o levantamento de requisitos, não quer dizer que a gente precisa, naquele momento, viabilizar todos. À medida que você vai indo para as demais etapas de validação, de desenvolvimento, de implantação, de testes, né? Até mesmo antes vem a parte de testes, que é importante, antes da gente viabilizar para o cliente, nós sempre colocamos uma funcionalidade a mais dentro do sistema, né? Ou seja, é uma nova aquisição, é um novo planejamento, você vai ter que aumentar o cronograma, você vai ter que estimar um tempo a mais para que aquela funcionalidade fique pronta e funcionando, né? Então, aqui entra, quando eu falo de compra e aquisição, fala de novas implementações dentro do projeto, né? E aí você tem que refazer toda a parte do cronograma para a entrega para o cliente. Item 7, produtos fornecidos pelo comprador. Essa seção de padrão requer procedimentos para verificação, armazenamento e manutenção dos itens comprados ou fornecidos. Fala muito com relação a armazenamento e manutenção, né? Backup, a forma de armazenamento nos servidores, dos softwares, né? 8, identificação do produto. Este tem sido um importante procedimento para desenvolvedores de software, os quais, como outros engenheiros, constroem suas aplicações a partir de muitos componentes pequenos. Aqui, ele fala da construção das aplicações, né, das soluções em software, seja aplicativos mobile, né, seja qualquer tipo de solução e que envolva a questão de software, né?
uma página web, enfim. Controle do processo. Isto é um requerimento geral, em que o processo de produção, ele mesmo deve ser planejado e monitorado. É a forma como você monitora, como você dá feedback para o seu cliente, né? Você implantou o sistema, posteriormente você tem que fazer esse controle de verificar juntamente com a empresa se o uso do software está sendo de forma adequada dentro da empresa, né? Você precisa dar um suporte e receber também um feedback dessa empresa. Item 10, inspeções e testes. O padrão requer que inspeções e testes devem ser feitos durante o processo de desenvolvimento, né? E não após a implantação, né? E tudo mais dentro da empresa, né? Os registros dos testes devem ser conservados. Os erros também são importantes, né? Você registrar o que aconteceu nessa etapa, o erro que aconteceu, e mais para frente se aconteceu o mesmo erro, né? Ou erros parecidos em funções, né, diferentes desse software, você já vai conseguir ter uma ideia de como resolver esse tipo de problema, né? Aí o 11 fala sobre as inspeções e medidas e testes de equipamentos, né? Aí é como o software vai se comportar em vários dispositivos diferentes, mobile, desktop, notebook, tablet, etc, né? 12. Inspeção e status do teste. A qualidade de todos os itens em todos os estágios do seu desenvolvimento deve ser claramente conhecida. Ok, validação. Também trabalha muito com validação. 13. Controle dos produtos que não estão em conformidade com o padrão, produtos que não estão enquadrados aos padrões que não devem ser usados. Aqui também entra a validação, né? Você verifica o requisito, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um modelo de qualidade que verifica dentro da equipe, né? Ou seja, o analista faz o levantamento de todos os requisitos funcionais, né? Por isso que eu comentei com vocês que é importante vocês fazerem essa validação, né? Esse levantamento de requisitos. Por quê? Porque qual que seria a ideia da aula de hoje? Como atividade, vocês iriam trocar os projetos, né? E cada um ficaria responsável pela validação, né? Por exemplo, requisito de número 1, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Ver se eu acho aqui um exemplo. Ah, não está aqui. Deixa eu pegar aqui o meu documento. Aqui. Esse foi o documento do Home Service, né? De acordo com o escopo, a gente entende as necessidades do projeto, a gente entende o que o produto ele deve fornecer, né? Por isso que ele deve ser bem descrito. E aqui é basicamente o que nós entendemos do nosso cliente, tá? A descrição do escopo. E aí, a partir do escopo, a gente levanta os requisitos, né? Por exemplo, a gente tem um requisito funcional chamado RF, né? A descrição ele deve ser feito dessa maneira e numerado dessa maneira aqui também, tá? RF.002. Cadastrar como prestador de serviço. Cadastrar como prestador de serviço. Então, eu vou ter uma parte da minha aplicação onde eu vou cadastrar o prestador do serviço, né? O sistema deve possibilitar criar uma conta com o prestador de serviços. Tá? Então, vai ter lá a opção para o usuário comum, né, que vai procurar pelo serviço, e outro cadastro a partir da área de prestador de serviço. Deve ser solicitados os dados como CPF, telefone, celular e e-mail. O nome do prestador de serviços não poderá conter abreviações. O CPF deverá ser único por prestador. Caso seja microempreendedor individual, o prestador de serviços poderá informar seu CNPJ e nome fantasia. Ao se cadastrar, o prestador de serviços escolherá os itens do catálogo de serviços que ele executa. Okay? Então, basicamente é isso.
que ele faz nesse requisito, tá? E aí, qual que é a ideia desse arquivo aqui em Excel, né? Desse template, desse checklist, né? De requisitos. Ele vai contemplar todas as características desse requisito, tá? Então, por exemplo, o RF, aí eu vou pegar o número do requisito aqui, o RF.002, ele atende, né, ó, aqui, ó, eu vou verificar se ele está dentro da conformidade ou não conformidade com o requisito, com a característica do requisito ambiguidade, né? O que é ambiguidade? Eu vou passar o mouse aqui em cima e ele vai falar para você o que significa ambiguidade. Todas as especificações devem, idealmente, ter uma única interpretação. Essa é uma propriedade difícil de ser alcançada, até mesmo através da aplicação de métodos formais. Ambiguidade quer dizer que esse requisito, será que de repente ele não é idêntico ou parecido com outro requisito que você tem dentro do seu documento? Isso acontece muito, né? Principalmente nesse exemplo, cadastro de fornecedor, cadastro de usuário comum que busca os serviços. Será que essas características são iguais? O que difere uma característica da outra? Se há uma diferença de uma característica para outra ou de um requisito para outro, então eu estou em conformidade. Agora, se tem algo parecido e que não foi esclarecido dentro da descrição, aí eu tenho que colocar em não conformidade, né? Ok, bom dia, Denise. Nós estamos conversando aqui sobre uma área, né, dentro de engenharia de software, que é a qualidade e controle, né, dentro de engenharia de software. E aí nós estamos conversando também que é importante vocês terem feito, né, esse levantamento de requisitos, de funcionalidades, porque agora nós vamos praticar uma parte da ISO 9001, né, que se refere justamente a um dos 20 pilares aí, né, de controle e qualidade de software, tá? Então, a ideia era fazer o quê? A ideia era pegar esse documento que vocês preencheram, com o levantamento de todos os requisitos que vocês conseguiram levantar, e trocar entre os colegas do curso para que cada um pudesse fazer a validação. Essa validação, ela é feita a partir desse documento, né, na qual eu comecei a explicar aqui, tá? E aí eu peguei como exemplo o meu aqui, tá? Então, por exemplo, esse requisito funcional que é o 002, tá? Então, eu vou colocar aqui, requisito funcional 002, ok? Ele tem algumas características, todos os requisitos podem possuir uma dessas características aqui, tá? O primeiro, ele é ambíguo, ou seja, ele tem a mesma característica, ou tem a mesma propriedade de algum outro requisito existente aqui, ou seja, ele é parecido com o RF003, o 004, o 007, ele é muito parecido com algum desses requisitos. Caso seja parecido, eu vou ler o requisito na qual ele se parece e vou verificar se existe alguma diferença, alguma propriedade na qual eu lendo, eu consiga identificar que realmente os dois são parecidos, porém são tratados de forma diferentes, né? Em caso assertivo, eu vou colocar em conformidade. Agora, se eu ler os dois requisitos e eu achar que não tem nada que é diferente, eu vou clicar em não conforme, né? Ou seja, não está em conformidade com relação ao requisito, ok? Aqui, completude. A hora que você passa o mouse em cima de cada um deles,
aparece aqui, ó, o que é completude? Uma especificação de requisitos deve descrever cada aspecto significante e relevante do sistema. Você pode ser objetivo aqui, na hora de você descrever os requisitos? Pode. Você deve ser objetivo. Porém, você deve ser, além de objetivo, claro, e deve realmente satisfazer as necessidades daquele requisito, né? Por exemplo, aqui no cadastro do cliente, será que não está faltando algum dado importante aqui na hora de ele fazer cadastro? Né? E aí, como que eu vou verificar isso? Eu vou verificar aqui o meu escopo. O escopo, ele é determinante para que eu consiga entender o que o sistema faz, né? Então, por exemplo, a gente pode verificar, e eu mesmo consegui levantar esse erro agora, né? Até eu tinha pensado nesse erro já há um tempinho. Na hora que tem a descrição aqui da etapa do cadastro do mediador, né? Vamos ver aqui, cadastro do mediador, ok. Não, isso aqui é o sistema que vai fazer isso, ó. Ah, tá, não. Na verdade, isso aqui é o cadastrar como cliente. Ok. Aqui no cadastrar como cliente, né, o usuário que vai procurar pelo serviço, ele fala assim, ó, usuário tomador do serviço. O sistema deve possibilitar criar uma conta para os usuários tomadores dos serviços, que são os clientes. Deve ser solicitados os dados, nome, CPF, telefone celular, e-mail, idioma e informações de pagamento. O nome do cliente não poderá conter abreviações. O CPF deverá ser único por cliente. O usuário precisa de um cartão de crédito válido para usar o sistema. Olha só, cara, cadastra a partir do cartão de crédito, né? Por quê? Porque o sistema ele não vai cobrar um tipo de aluguel para o prestador ficar lá e divulgando, né, dentro da plataforma os serviços. Ele vai lucrar por transação, né? Tem uma porcentagem X que a plataforma ganha pela transação do cliente ter fechado o serviço, né? Então, o que acontece? Da mesma forma como o cliente precisa do cartão de crédito para fazer o pagamento, deveria haver uma forma, né, de viabilizar dentro de alguma conta, por exemplo, no Mercado Livre ou no PagSeguro, você registra uma conta, né, que você geralmente recebe quando uma determinada venda é utilizada. Então, essa descrição aqui, ela não aparece no prestador de serviço, tá? Então, o que acontece aqui? Não tem uma completude. Se eu for analisar a descrição do cadastro do fornecedor, que é esse aqui, cadastro como prestador de serviço, né, ou fornecedor, está faltando completar a característica de completude, não está completo, né? Porque como que o prestador de serviço vai receber? Na hora do cadastro, possivelmente ele informa uma maneira dele receber, né? Se é uma conta via Mercado Livre, PagSeguro e etc. Tá? Então está faltando aqui a descrição, né, completa desse requisito. Então o que acontece? Está completo? Está dentro das características de completude? Não, não está. Então, o que eu vou vir aqui? Bom, ambiguidade a gente viu que está em conformidade, né? Não está idêntico a nenhum outro requisito. Completude, nós acabamos de ver que não está em conformidade. Por quê? Porque está faltando descrição aqui dentro desse requisito, como nós acabamos de ver, né? Consistência, o que é consistência? Vamos lá, passar o mouse aqui em cima, perto desse pontilhado vermelho, ele fala para você. Não deve existir requisitos contraditórios na especificação. O que é algo contraditório? Você diz inicialmente o que o requisito vai funcionar assim, né? E aí lá em outro requisito que vai precisar desse requisito inicial, você diz que ele vai funcionar totalmente de uma outra maneira diferente, tá?
Então, ele precisa ser consistente. Uma vez que você falou que ele vai funcionar de uma maneira, né, uma maneira Y, ele precisa mais lá na frente, em todos os outros requisitos que vão comentar sobre ele, ele também precisa funcionar da maneira Y. Se funcionar da maneira X, essa característica aqui, que é a consistência, já não vai acontecer, né? Então, você vai marcar a opção não conforme, né? Porque inicialmente ele diz uma coisa e lá na frente ele diz outra, né? E se realmente estiver batendo as informações mais na frente da descrição dos demais requisitos, você vai colocar em conformidade, né? Depois, o que significa o termo verificabilidade, né? Quando o sistema for projetado e implementado, deverá ser possível verificar se seu projeto e a implementação satisfazem os requisitos originais, tá? Então, nessa parte aqui, você tem que ter feito o seu protótipo, né? O que é fazer o protótipo, pessoal? O que eu pedi para vocês quando fossem fazer o protótipo, né? Aqui, ó, aula 4, prototipação, né? Por exemplo, aqui a Denise, ela fez uma demonstração lá, utilizando o Meet, né? Ela fez uma demonstração do exemplo que a gente fez na aula, tá? Não teria problema nenhum. Só que eu queria que vocês desenvolvessem uma telinha, uma carinha, né, do que ia ser o sistema de vocês, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui na aula 3, ok? Vou vir aqui, pegar aqui um diferente, vou pegar aqui da Ana Paula. Ok? A ideia era que vocês pegassem este modelo aqui e preenchessem, tá? Vou pegar aqui. Ok, então vamos ver aqui a descrição do organizador de tarefas, né? Escopo. O aplicativo visa ajudar o usuário a controlar o seu tempo a partir de sua agenda em seu dispositivo móvel, além de possuir um gerenciador de tarefas que é fácil de usar, com listas de tarefas de modo a se organizar e completar as atividades em tempo hábil. O aplicativo mostra sua agenda na tela do dispositivo móvel da melhor maneira possível, com os nomes dos eventos e as tarefas que podem ser visualizadas todo mês, a semana ou o dia. Os eventos são separados por cor para dividir as coisas, né, que acontecem diariamente, né, ou os eventos que acontecem diariamente. O que é ótimo para acompanhar os horários de cada atividade ao longo do dia. É possível configurar chamadas de vídeo enquanto cria eventos e entra no Zoom, Meet ou Teams diretamente do aplicativo. Existe a opção de eventos recorrentes com tarefas que são regulares todas as semanas, meses ou dias das semanas específicos. E todas as alterações ficam salvas, mesmo estando offline no momento em que estiver online. Ok, que legal, hein? Essa bacana do offline. Então, o que acontece? Já existe um gerenciador de tarefas, né, que é do próprio Google. Então, quando a gente vai levantar os requisitos, planejar, fazer a documentação de um projeto em que você está desenvolvendo, está criando, a gente precisa tentar estudar soluções que já existem, né? Então, se eu vir aqui, por exemplo, aqui, ó, Google Agenda, né? Eu já tenho um recurso que já existe, que é o Google Agenda, então eu preciso estudar o que esse Google Agenda permite fazer e tentar fazer soluções parecidas, com algumas implementações melhores, ou mesmo diferentes, que realmente tragam soluções novas, coisas novas, né? Mas para isso eu preciso estudar o mercado, pessoal. Eu preciso verificar os aplicativos que já existem e aí propor situações
complementares, coisas que podem melhorar dentro do que já existe, ou até mesmo coisas novas, né? Então, a gente pode sim partir de uma ideia, não tem nada de errado você trabalhar com algo que já existe. Você não pode fazer uma cópia, né? Mas implementar, criar um design bacana, um design intuitivo, algo que vai chamar a atenção do usuário, isso pode ser feito, tá? Então, aqui lhe permite você selecionar uma data, você criar tarefas, lembretes, né? Lembrar de aniversário de pessoas, de familiares, de colegas, de amigos, né? Você pode, inclusive, né, em suas reuniões, por exemplo, os cursos acontecem diariamente, então você pode deixar registrado esses cursos diariamente, né? Você pode criar um evento, tarefa, agendamento de horários, né, consultas, enfim, a gente já pensando uma pessoa que tenha mais dificuldade de usar a tecnologia, ó, né, ou até mesmo da terceira idade, que tem essa dificuldade em lembrar de consultas, de eventos, né? Enfim, a gente pode pensar nessa possibilidade também. Aqui tem a opção de eu programar na semana, no dia, no mês, né? Programação a cada 4 dias. Ok. Então, qual que é a ideia? A ideia é que vocês peguem algo que já existe, né? Pensou em uma ideia, pô, mas já existe esse organizador de tarefas, vê o que fornece, né? Levantar tudo o que você já tem, o que o aplicativo já fornece. E depois, em cima, você trabalhar com ideias que melhorem, né? Melhorem o fluxo, melhorem o serviço que já existe, né? Bacana. Aqui, deixa eu pegar aqui a descrição. Beleza. Requisitos funcionais. RF001. Conectar com o aplicativo de e-mail e o calendário local do dispositivo móvel, né? Então, a partir de tudo aqui que a Ana Paula descreveu, no escopo, né, nesse escopo, ele reflete muito bem o que eu entendi do meu cliente, o que o cliente meu precisa com relação a uma solução, né? E, se não me engano, esse organizador de tarefas foi pego como ideia no estudo de caso da Fernanda, né? Então, será que esse escopo aqui, ele reflete 100% a necessidade da Fernanda? Então, primeiro ponto a gente validar e entender é isso. Requisitos funcionais, né? Então, vou pegar aqui como exemplo peguei um exemplo, aliás, na verdade eu vou terminar o meu explicando tudo primeiro, depois eu volto na descrição da Ana Paula, tá? Verificabilidade, tá? O que é a verificabilidade? Quando o sistema for projetado e implementado, deverá ser possível verificar se o projeto e implementação satisfazem os requisitos originais. Ok, isso só vou verificar com o protótipo, né? Protótipo da tela. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, aula 4, prototipação, né? Não teve ninguém, além da Denise, que fez a devolução. Ok. Então, qual que era a ideia quando eu mostrei aquele limite app, quando eu mostrei o Canva, quando eu mostrei o mockup, né? Era que vocês tentassem desenvolver a telinha inicial. A telinha inicial dessa aplicação que roda via navegador, roda via mobile, né, do Google Agenda, ele tem essa interação aqui. Ele já mostra o calendário, aqui ele já mostra as possibilidades que você pode colocar, né? Por exemplo, lembretes, aqui eu coloquei lembretes da empresa, né? Eu coloquei a opção de aniversários, outros tipos de lembretes, tarefas, né? Que acontecem diariamente. Agendas de cursos, né? Lá que envolve, inclusive, o Google Sala de Aula, onde eu posso fechar uma determinada atividade, né? E aí, quando eu fechar a data dessa atividade de entrega, fecha, a pessoa não consegue, né, anexar mais atividade, e aí eu consigo receber o lembrete de que aquela atividade foi fechada, e eu preciso partir para uma avaliação, né? Enfim, posso configurar várias coisas aqui,
Deixa eu ver aqui. Aqui é criação de notas, né? Que é como se fosse aqueles bloquinhos de texto, onde eu posso citar alguma nota, né? Por exemplo, naquela data ali, eu anexo a nota, né? Não esquecer de fazer pagamento de tal conta, né? Então, assim, são notinhas de bloco mesmo, né? Aqui, tarefas, adicionar uma tarefa, né? Aqui, os contatos, que eu posso carregar e, inclusive, fazer o upload do contato do celular, né? Para cá também, enfim. O Google Maps, né? De repente eu não sei o endereço de uma tarefa, não, de uma agenda, né? Que eu criei aqui ou de um lembrete com relação a alguma consulta. Eu anexo o dia, a hora, né? Ele vai me lembrar geralmente uma hora antes do evento, ele me lembra por notificação no celular. E aí eu consigo já colocar, inclusive, a rota, né? Que aí fica mais prático, né? Ele faz o lembrete, eu já deixo a rota baixada no Google Agenda, na hora que eu precisar, eu só abro e sigo pelo percurso, né? Então, ok. Então, é justamente desenhar como que seria essa interface, né? Vai aparecer aqui um botão criar, né? Que vai dar as opções de criar um evento, uma tarefa, um agendamento de horários. Ele vai possibilitar aqui em cima escolher uma data, um mês, né? A data de hoje, por exemplo. Que tipo de agendas eu posso colocar aqui? Vamos ver aqui, configurações, né? Ele dá algumas configurações para mudar a cor, aqui, densidade de cor, né? Posso colocar um clássico com preto, se muda alguma coisa. Vamos ver, densidade de cor. Por enquanto, nessa primeira tela, a gente não consegue verificar nada, né? Clicar em sinal de mais aqui para ver o que ele pode. Funciona com o Google Agenda. O Zoom, né? O Teams. Então, tem algumas outras. Aqui, um SMS para lembrar, né? Você recebe até, inclusive, um SMS, como se fosse uma notificação também. O Google dá essa notificação, né? Então, não tem necessidade de ter esse daqui. Então, ele integra com algumas outras aplicações fora, tá? Fora aí. Formulários, mídias sociais, né? Redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Então, é bem interessante, bem complexo, né? Ok. Então, é isso. É basicamente fazer o desenho dessa interface aqui, tá? E os desenhos que vocês iriam fazer, você pode fazer ele manual, né? Você pode pegar uma folha de papel aí, Chamex mesmo, fazer o desenho da sua tela, né? Simular igual foi mostrado aqui, o Balsamiq, né? O mockup. Então tá aqui, né? Aqui, ó, smartphone. Aqui dentro desse smartphone, por exemplo, aqui, né? O date picker, né? Você pode diminuir. Então, sei lá, na primeira parte da interface dessa agenda, ele tem que selecionar um dia primeiro,
né? Clicar em OK, e aí depois acontece alguma ação, né? Enfim, você pode simular entre várias telas aqui, tá? Eu posso puxar mais um smartphone aqui, só que aí primeiro eu faço a descrição, né? Eu posso chamar uma caixa de texto aqui, assets, vamos ver onde que está a caixa de texto. E se tem alguma caixa de texto aqui. Nessa opção aqui, que é o All, né? Tudo, ele mostra todos os botões, as funções que tem aqui, tá? E isso aí, se você quiser ir por categoria também, né? Até localizar. Estou achando aqui a caixa de texto. Aqui, ó, o Street Map, né? Que é o Google Maps, você simulando a questão aqui, ó, Text Area. Você clica na ferramenta e arrasta para cá, tá? Então, por exemplo, descrição da tela de escolha de uma agenda, tá? Eu posso colocar, inclusive, o nome do requisito, rf.001, cadastro de uma tarefa ou agenda. E aí, como que é feito? O usuário escolhe uma data para posteriormente escolher uma ação. Enfim, você pode fazer essa descrição aqui dentro, tá? Aí terminou, você arrasta aqui para debaixo, para que a gente consiga entender o que vai acontecer. Isso é a prototipação, você fazia a simulação do que vai acontecer dentro do seu sistema. É algo funcional? Não. Mas pode vir a ser funcional se for uma aplicação mobile naquele Meet app, não pode? Lembra que eu mostrei para vocês como que vocês podem utilizar o Meet app? Então, à medida que esses projetos forem sendo criados, né, a gente pode aproveitar esse restante das aulas. De repente, né? Nossa, a Ana Paula conseguiu fazer aqui as telas. Vamos tentar fazer algo funcional? Não tem problema, a gente viabiliza as aulas justamente para eu mostrar para vocês como que vocês podem tornar o projeto também funcional, né? A gente traz algum recurso, alguma aula lá do Meet app para que vocês possam também tornar o projeto funcional. Mas essa parte do protótipo precisa ser feita juntamente com os requisitos, ok? Então, quando eu pedi essa parte do protótipo, era justamente esboçar, era justamente desenhar, né, como que o sistema de vocês se comportaria, como que a aplicação de vocês se comportaria, tá? Ok, vamos voltar aqui. Aí eu falei da verificabilidade, que depende do protótipo, né? Então, eu vou olhar o meu protótipo, né? E vocês precisam dessa parte pronta. Vou verificar o meu protótipo. Está batendo com o que o requisito precisa? Muito bem. Então, ele vai estar em conformidade. Caso contrário, opa, o desenho aqui não está de acordo, né? A tela da minha aplicação não está de acordo com o requisito. Então, eu vou colocar lá não conforme, ok? Validação. A validação, o que ele fala da validação? O usuário / cliente deve ser capaz de ler e entender a especificação de requisitos e, então, indicar se os requisitos refletem a sua ideia ou as suas ideias, né? Então, quem for usar
da sua aplicação deve ter entendido ou deve ter usado da sua aplicação e ter conseguido usar. Caso contrário, ele não ter conseguido usar, significa que ele não conseguiu compreender, né, de como usar aquela aplicação, e significa que o seu requisito não está validado, né? Importante, o usuário quer fazer um cadastro de uma tarefa, então o usuário precisa ter conseguido fazer aquele cadastro. Se ele não conseguir, significa que o seu requisito não foi validado, né? Existe alguma falha nesse processo, tá? E aí esse aqui a gente vai conseguir marcar com um protótipo, né? Então, por exemplo, essa tela aqui, o usuário precisa escolher o dia primeiro, escolher o dia, aí ele vai para a próxima tela. Próxima tela ele vai escolher a tarefa do dia, né? Enfim, estou só dando uma ideia que pode ser feito de forma diferente, igual está aqui na tela do Google Agendas também, né? Tá tudo de forma integrada aqui, tá? Então, aqui você vai marcar se está em conformidade ou não conformidade, de acordo com o protótipo, tá? Se as telas estão batendo, né, ou seja, os processos estão batendo, está em conformidade. Se não, você marca outra opção. Modificação. Como os requisitos estão frequentemente sujeitos a mudanças, isso a gente já viu, né, que sempre surgem novas ideias, e a partir dos erros ocorrem as modificações, todas as especificações de requisitos devem permitir que as alterações sejam realizadas em toda a especificação. Isso exige, geralmente, que alguma estruturação seja imposta na especificação, tá? Então, o que acontece? Na versão de prototipação, quando você colocar aqui o requisito aqui na validação não está em conformidade, automaticamente ele vai precisar ser modificado, né? Então, você coloca que não houve o planejamento de modificação, né? Então, o que acontece? Quando eu colocar este status aqui em não conformidade, quando a pessoa receber a devolutiva desse checklist que a gente está fazendo, ela vai ter que fazer o quê? Uma modificação no requisito. Ela vai ter que mudar alguma coisa para que essa característica que está agora em modificação volte a ter os status, né, em conformidade. Caso contrário, o restante, né, do projeto tem a forte tendência de não ser concluído, né? Ou seja, não vai ser concluído porque existe algum erro ali já naquela parte do projeto, né? Compreensão. Passar o mouse aqui em cima. Clientes, usuários, analistas, projetistas e engenheiros devem ser capazes de entender os requisitos. Como eles possuem informações diferentes, podem preferir utilizar distintas representações para os requisitos. Então, aqui seria até interessante a gente fazer a troca com mais pessoas, né? Mas aqui, beleza, a gente vai fazer só com duas pessoas, né? Por exemplo, a gente tem duas pessoas, Ana Paula, né? Aliás, três, né? Ana Paula pode fazer a troca com a Denise, Leonardo pode fazer a troca com o Eduardo. Cada um vai ler o projeto aí um do outro. Vai fazer esse checklist, vai fazer essa validação, né? E vai verificar se, quando você lê o requisito, você conseguiu entender, né? Você viu a tela do protótipo da pessoa, viu como o sistema vai ser implementado. Foi fácil compreender o requisito? Será que não está faltando alguma coisa? Né? Se você achar que está faltando alguma coisa, é porque você não compreendeu, né? Ou você compreendeu parte do processo. O que compreender parte do processo significa que o processo como um todo não vai ser concluído com sucesso, né? Então, a compreensão aqui eu vou colocar não conforme, caso isso aconteça, ok?
Depois, nós temos outras características. Devem ser feitas referências entre os requisitos, aspectos de projeto e implementação. Dessa forma, efeitos das modificações nos requisitos, projetos e implementações serão controlados. Devem ser feitas referências entre os requisitos e aspectos do projeto e implementação. Aqui, o que acontece? O rastreamento, o seu requisito, ele deve bater muito bem, né? O seu requisito, ele deve bater muito bem com a validação, com relação aos testes, né? E aí a gente vai se prender nesse primeiro momento ao protótipo, né? E verificar se, de repente, lá na minha descrição dos requisitos, esse RF002, ele vai impactar de forma direta um outro requisito, ou seja, para que aconteça o requisito 008, eu vou depender do requisito 002, tá? Então, a rastreabilidade, ele diz justamente isso, para que um outro processo aconteça, um outro requisito aconteça, o anterior, que é o RF002, precisa estar de acordo, né? Ou seja, se aqui eu já verifiquei que a verificabilidade e a validação não está em conformidade, o que acontece? O rastreamento ou a rastreabilidade também não vai estar em conformidade. Então, uma das características aqui depende muito bem dessas duas aqui, ó, verificabilidade e validação, para que essa daqui aconteça, né? Projeto na fase de pré-maturação, tá? O requisito possui informações sobre o projeto? Mais uma vez, depende do quem, de quem? Do escopo. O escopo precisa ser bem detalhado, né? Então, por exemplo, quando eu falei para vocês fazerem o escopo, lógico que no primeiro momento poderia ser um texto bem simples, mas que com o tempo, né, isso eu falei para algumas pessoas que me procuraram no privado, com o tempo você precisa amadurecer a sua ideia, precisa tentar ser mais específico possível. Por quê? Porque depende dessas características para a gente validar o requisito. Requisitos com poucas informações não são validados, pessoal. Então, a gente precisa ter o máximo de informação possível, né? Então, ele possui essa pré-maturação, né? Deixa eu botar aqui. Pré-maturação, o projeto ele tem essa tendência de ser completo ainda ou está em fase de fase processual, né? Então, se você colocar aqui que ele ainda está em fase de adaptação, você coloca conformidade, ou se você acha que o projeto já está bem completo, já está bem avançado, você coloca nessa etapa aqui, ó, não conformidade, né? Esse pré-maturação significa que o projeto vai tendo um amadurecimento, tendo um complemento ao longo do tempo, né? E geralmente é o que acontece com os projetos, né? Necessidade. O usuário necessita desse requisito? Olha que item importante, né? A especificação do requisito reflete uma necessidade realmente do usuário? É isso que o usuário precisa? Então, de novo, né? Depende do que está dentro do escopo. O escopo reflete o que o seu cliente precisa, tá? Como que eu vou saber o que o meu cliente precisa? A gente tem aquele formulário referente à entrevista, que é justamente para isso, né? Então, por exemplo, lá naquele exemplo que nós vimos nas aulas anteriores, né, da demanda da clínica médica XYZ, foi feita uma entrevista com o médico e a outra com a secretária. Então, é aqui que a gente vai conseguir obter realmente o que o sistema precisa, tá? E aí, em cima dos resultados, das respostas que a gente tiver nessa entrevista,
é que a gente vai fazer o levantamento dos requisitos, é que a gente vai fazer o nosso protótipo, é que a gente vai fazer a validação, que é esse processo que nós estamos fazendo agora, né? Então, é uma necessidade real do meu aplicativo, o que o cliente precisa realmente está escrita de forma completa aqui dentro desse requisito. Se for isso, você vai colocar nos conformes. Se não estiver dentro da conformidade, ou seja, está faltando alguma coisa, ou de repente é algo totalmente diferente do que eu entendi. Eu fiz lá na minha tela do protótipo uma coisa totalmente diferente do que realmente precisa ser. Então eu coloco não conforme, tá? Ok. ID única. Vou passar o mouse aqui. O requisito possui identificação única. Existem requisitos repetidos? Aí é importante ver aqui dentro da sua estrutura aqui, de documento, se você criou algum requisito que é idêntico, não é parecido, é idêntico, faz a mesma coisa. Então, para isso, você não pode ler só o requisito 002, você precisa ler todos os demais, né? E aí você vai verificar, nossa, esse requisito 002 aqui faz a mesma coisa que o 003. Então, o que que acontece? Não vai estar em conformidade, né, não conforme, se o seu requisito for idêntico a um requisito que que existe também dentro do seu modelo de documento, tá? Então, não vai ser uma identificação única, né, uma ID única. Vai ser uma ID duplicada, né, que fazem a mesma coisa. Isso não pode existir, né? Eles podem fazer coisas parecidas, mas não idênticas, né? Ele é implementável o requisito, tá aqui para cá. O requisito é apropriado para implementar, ou seja, se eu precisar futuramente implementar esse requisito, colocar coisas novas, eu consigo? Depende muito da descrição aqui, né? O cadastro do cliente ou o cadastro do fornecedor, será que eu consigo colocar alguns itens que são obrigatórios ou, de repente, que deixam de ser obrigatórios com o cadastro? Dá para implementar? Então, você, como revisor, você vai identificar se esse requisito pode ou não ser implementável, né? Ou seja, se ele for implementável, você coloca em conforme. Se você achar que ele não deve ou, de repente, futuramente ele não precisa ser implementado, você vai colocar em não conformidade, ou seja, não precisa ser implementado, né? Mas pense muito bem, tá? A maioria dos requisitos são implementáveis, sempre dá para criar situações novas, né? E, em seguida, você pode até colocar uma observação, tá? Você pode até colocar uma observação aqui, você pode escrever, né? Então, por exemplo, o ID única, né? O requisito. O requisito 001 está idêntico ao requisito 002. Você pode colocar uma observação para que quando a gente faça essa troca, o outro receber de volta esse checklist, ele consiga identificar no documento dele o que ele tenha errado. A ideia é justamente essa. Tem coisas que dentro do nosso projeto a gente não percebe, nós fazendo lá, né, nós desenvolvendo o projeto, nós não conseguimos identificar esse erro, coisa que outro membro da equipe consegue já identificar com mais facilidade. Tá? Então, por isso que a gente reforça a questão do trabalho em equipe, né? Ok. E aqui a gente tem as instruções para o preenchimento desse checklist.
O objetivo desta planilha é controlar a avaliação dos requisitos do projeto, ou seja, a gente validar se o requisito está em conformidade ou não. 2. Preencha a planilha informando o código de todos os requisitos do projeto. Por isso, vocês vão precisar do modelo de requisitos, né? Por isso que eu passei esse modelo para que vocês preenchessem, né? E aí, à medida que esse documento estivesse preenchido, vocês fizessem essa troca, né, com os colegas e preenchessem, né, completassem aqui com as informações e com as observações, igual eu mostrei para vocês, tá? Ok. 3. Avalie cada um dos requisitos baseados nos critérios definidos acima, né? Conforme e não conforme. 4. Reportar ao responsável pelo documento de requisitos as não conformidades encontradas, caso hajam. Então, com certeza vai ter, né, pessoal? Né? E aí você vai relatar, né, quais foram os requisitos, quais foram as características que não estiverem em conformidade com o requisito. Você pode anotar aí embaixo, né? Detalhe, esse documento que eu enviei para vocês tem cerca de 8 requisitos funcionais, tá? Então, vocês têm que fazer para todos, tá? Então, aqui, ó, RF003 agora. Eu vou lá no documento, vou analisar o requisito 003, que é o cadastrar como cliente, e verificar todas as características e fazer o mesmo checklist. Ambiguidade, está em conformidade ou não? Completude, também. Consistência, verificabilidade, validação, modificação, compreensão, rastreamento. Projeto está em fase de maturação? Ele realmente atende às necessidades do usuário? Ele é um requisito único. Nenhum outro requisito faz a mesma coisa que ele. E outro, esse requisito ele pode ser implementado de uma outra maneira? Geralmente sim, né? Então, você vai fazer isso com todos. E todas as observações vocês podem colocar embaixo, tá? Então, pula uma linha, porque geralmente alguma anotação, alguma observação você faz. Então, você coloca aqui, ok? Bom, pessoal, essa era a parte inicial, né, de qualidade, que é a validação dos requisitos, é parte importantíssima dentro de engenharia de software. Eu vou colocar no Google Sala de Aula este modelo de pauta de perguntas que vocês podem fazer e criar uma pauta própria de vocês, de acordo com o projeto, para que vocês possam levantar melhor os requisitos, né? Eu vi aqui que, pelo que eu consegui concluir nas atividades, apenas a Ana Paula conseguiu fazer o levantamento desses requisitos, né? Então, aqui, deixa eu até ler os demais aqui, requisito... Ah, tá, aqui, requisito funcional, conectar o aplicativo de e-mail. Requisito funcional 2, cadastrar o usuário. Enviar notificações inteligentes. Requisito 4, cadastro das funcionalidades. Ok. Então, aqui, ó, Ana Paula, inclusive, você pode fazer o protótipo desse requisito. Né? A telinha que vai fazer com que o aplicativo seja conectado ao e-mail e ao calendário local, né? Como que vai ser a tela de cadastro desse usuário? O que vai aparecer lá? O usuário vai logar diretamente com uma conta do Gmail, com uma conta de e-mail? Qual vai ser o processo de cadastro? Né? Requisito 3, enviar notificações inteligentes. Como que essas notificações vão aparecer no celular? Né? Cadastro das funcionalidades. Né? Então, parecido, né? Funcionalidades, tarefas, lembretes, aniversários. Como que vai aparecer isso na tela? Ok? Então, o protótipo é justamente isso. Então, primeiro, parte fundamental, preencher esse documento com os requisitos. Ok? Segunda etapa,
fazer um protótipo, desenho da tela da sua aplicação. Essa aplicação não precisa ser necessariamente mobile, pode ser via web, né, ser uma página para a internet, né? Precisa ser necessariamente mobile. Você vai fazer esse desenho, esse esquema do que vai ter lá, né? E aí a terceira etapa é essa, que é fazer a troca entre vocês, aí vocês vão, entre vocês, conversar, escolher como que vocês vão fazer isso, né? E também eu vou deixar o meu modelo, né, disponível para vocês, apesar de vocês já têm, né? Então, vocês podem também fazer esse estudo em cima desse projeto do home service também, tá? Mas aí, no segundo momento, eu vou cobrar que vocês façam essa troca entre vocês para ter essa experiência também. Por quê? Porque vocês precisam ter algo planejado, vocês precisam saber como fazer essa parte da documentação, né? Fazer essa parte de validação também, que é importante, tá? Mas, enfim, vocês escolhem a maneira como vocês vão trabalhar. Eu prefiro que vocês façam a troca entre vocês. Caso seja muito difícil fazer essa troca, eu acho que não é difícil, né? A Ana Paula já tem aqui um documento, né? Algo pronto aqui. Ela só precisa achar com quem fez a atividade, né? E fazer a análise em cima de outro projeto, tá? Pessoal, dúvidas sobre como proceder à aula 3 e aula 4, e agora eu vou abrir uma nova atividade, aula 5 agora, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, está aberto aí para que vocês façam, tá? Professor, eu cheguei meio atrasado aí. Esse arquivo que você está mandando aí, ó, no Excel é para quê? É para definir sobre o aplicativo, é? Isso, esse arquivo do Excel, ele vai validar ou não seu requisito, né? Esse requisito, ele vai estar descrito lá naquele modelo que eu enviei para vocês, né? Sobre o levantamento dos requisitos funcionais do seu projeto, tá? E aí, a partir dos requisitos do seu projeto, você vai fazer a troca com um dos seus colegas aí de curso, né? Então, por exemplo, você pode procurar pela Ana Paula ou qualquer outro colega e pedir para que ela envie o documento de requisitos que ela criou, tá? Então, o que pode ser feito? Você vai abrir esse modelo do Excel, fazer a leitura do requisito funcional do colega que você fez a troca e verificar os requisitos. Então, eu vou anotar aqui o requisito RF002. E É vou... como se fosse um manual, certo? Isso. Eu vou analisar todas essas características e vou verificar. Esse requisito aqui que eu estou lendo, será que é ambíguo? Ele é muito parecido com o outro? Ou tem muita coisa em a ver com o requisito 003, por exemplo? Então, se eu entender isso, eu vou entender que ele é ambíguo, ele tem informações duplicadas, né? Então, eu vou colocar, tem ambiguidade, está em conformidade. Ele é um requisito completo? Não, ele não é um requisito completo. Então, ele não está em conformidade. Então, ele não está em conformidade, né? Depois, consistência. Ele é um requisito completo, consistente? Está faltando alguma coisa? Se eu achar que está faltando, ele não está em conformidade. Então, eu analisar cada uma dessas características e também embaixo, é importante vocês fazerem isso, vocês anotarem, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, e deixa eu ver aqui uma característica interessante para anotar. Aqui, ó, o ID única, né? Que é requisito único. Não tem nenhum outro requisito igual a ele. Então, eu vou colocar aqui, ó. Existe outro requisito
igual ao RF002. Mas para isso eu preciso ler o documento com o levantamento dos requisitos funcionais, tá? Esse documento em Excel, ele é um checklist, né? É o que vai validar se o requisito está dentro ou obedece à maioria dessas características, tá? E, professor, esses requisitos funcionais aí, Sim. é, tem que seguir sempre esse categoria aí, ou esse você criou? Esse aqui, ele foi criado de acordo com o meu projeto, né? Que é o Home Service. Aí ele tem que ser criado de acordo com as características, de acordo com o que realmente vai ter no seu aplicativo, né? Ou na sua solução em software. Aqui eu criei só Beleza. um, né? Tá bom? Então, uma atividade praticamente vai depender da outra, né? O estudo da aula 3 sobre diagrama de casos de uso, que é o levantamento dos requisitos, vai depender da tela de protótipo. E aí, consequentemente, essa aula 5, que é a aula 5, editar aqui, essa aula 5 vai depender diretamente de você ter tudo isso documentado, né? Para você poder fazer essa análise e, posteriormente, a troca com um dos seus colegas. Não deu para fazer essa troca. Analisa esse documento que eu já tenho pronto, né? Que são os requisitos funcionais, tá? Aí a tela de protótipo, olha só, tem todos os casos de uso aqui que eu criei a partir do diagrama, né? Tem a diagrama de sequência, que nós vamos aprender também a partir da próxima semana. Tem a visão de projeto, que são o diagrama de classes, né? E aí a tela de protótipo que foi feita, eu vou mandar para vocês também, tá? Então, acerca das telas que foram montadas, vocês podem fazer uma análise em cima dos requisitos, ok? Aula 5, qualidade de software. Vou colocar as instruções, vou colocar arquivo, salvar como, template, ok. Ok, vou deixar assim mesmo. Salvar. Área de trabalho. Vou deixar também o modelo de entrevistas que talvez melhore um pouco mais, abra um pouco mais a cabeça de vocês para tentar entender sobre os requisitos, tá? Aqui, entrevista. Aqui, de acordo com as aulas 3 e 4, que são o levantamento de requisitos funcionais, e a aula 4, que é a criação do protótipo, que são as telas, ou o desenho, esboço, do que o seu projeto irá fornecer. Faça a validação
de cada um dos requisitos funcionais a partir do arquivo template checklist dos requisitos underline 00.xls, que é esse arquivo aqui no formato de Excel aqui, tá? Formato de planilha. Eu estou colocando o nome para vocês saberem quando abrir o Google Sala de Aula qual arquivo pegar, tá? Para isso, faça a troca do modelo de levantamento de requisitos. Que modelo que é esse? Modelo que está lá na aula 3, tá? Que é esse modelo aqui, ó. Inclusive está com o escopo em vermelho, que é aqui onde você vai descrever o que vai fazer, né? A sua solução, o seu projeto, e os requisitos funcionais, que são essas duas partes que eu pedi para que vocês preencham, né? Com um dos colegas de curso e, em seguida, poste nesta tarefa o arquivo do checklist com as observações realizadas. Ok? Então, praticamente, essa é a tarefa. Lembrando que é mais uma, né? Que precisa ter aqui. Precisa ter a atividade 3, é esse documento aqui preenchido, e precisa ter as telinhas, né? O esboço do seu protótipo é também feito, para depois fazer esse aqui, tá? Caso contrário, não tem como partir, não tem como você trocar com o seu colega se você não tem um modelo. Professor, está muito difícil fazer essa troca. Trabalha com o meu, tá? Pega aqui, faz uma análise em cima do meu. As telinhas, deixa eu ver até se eu acho aqui. E o meu aqui. Esse aqui. É esse aqui. Bom, enfim, as telinhas do protótipo desse projeto, eu vou colocar novamente aqui. Quando eu achar, eu coloco aqui novamente na aula 5. E aí vocês podem partir para uma análise em cima, então, do meu projeto, tá? Mas eu vou cobrar na segunda parte que vocês façam entre vocês, tá? Mas é só para vocês concluírem e entenderem como que faz essa parte de validação, e é importantíssimo, ok? Dúvidas sobre a atividade de hoje ou sobre a aula? Alguma pergunta? Comigo tá de boa, professor. Tranquilo? Denise, Ana Paula, Leonardo? Professor, Sim. só tenho uma pergunta. Aquele perfil que você passou sobre as pessoas lá, o aplicativo tem que atender aquelas tipos de pessoa? Ou é um projeto pessoal? Qual documento? Você lembra? Não, o perfil das pessoas que você falou nas primeiras aulas. Foram dois. Ficou a Fernanda, né? Tá falando. Ah, tá. Sim. Aquele estudo de caso que tem o perfil lá da Fernanda, ele está aqui nas aulas 2, que é o levantamento de problemas, e esse aqui, que é na aula 1, sobre o levantamento das funcionalidades. Para que a gente possa dar seguimento, você pode trabalhar em cima de uma ideia sua ou, de repente, pegar o estudo de caso da Fernanda, tá? Ou seja,
A partir dos problemas que a Fernanda tem, a Ana Paula, por exemplo, ela trabalhou em cima de um problema que é do estudo de caso da Fernanda, que é o caso da agenda de compromissos, tá? Então, você pode pegar uma ideia daqui e, de repente, trabalhar um projeto futuro ou uma ideia de projeto sua, entendeu? Então, é uma atividade que deve ser feita também, né? Mas essa continuação aqui, ó, que é aula 3, aula 4 e aula 5, pode ser algo que venha de atividades anteriores ou de ideias que você tenha própria, né? Uma ideia própria, tá? Beleza, eu já tenho uma ideia informada, já com a descrição toda. Fica até mais fácil de poder enviar isso aí. Uhum. Eu faço esses requisitos funcionais. Muito bom, bacana. A Aí ideia ele, é justamente essa. eu já tenho é um aplicativo já com a descrição toda informada e o exemplo, como ela surgiu lá. Entendi. Vai ficar até mais fácil de todo mundo entender. Isso, bom demais. O estudo de caso da Fernanda ele veio mesmo para despertar essa ideia em vocês, né, de criar algum projeto novo. Mas às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade inicialmente, né? Poxa, eu não consigo pensar em nenhum projeto. Então, eu vou pegar um estudo de caso que já existe da Fernanda e trabalhar em cima, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Mas que bom que vocês estão conseguindo desenvolver uma ideia própria, né? Mais alguma pergunta? Eu não. Não, tranquilo. Pessoal, as dificuldades durante o desenvolvimento das atividades, elas vão acontecer mesmo, é normal, tá? E eu estou disponível, pode mandar mensagem talvez amanhã, no domingo, que vocês tenham mais tempo para sentar e de repente concluir as atividades, pode mandar, sem problemas, tá? À medida que eu for vendo as mensagens, eu vou respondendo vocês, tá bom? O importante é vocês desenvolverem, deixar as atividades em dias, né? Quinta-feira que vem já termina, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, pessoal, um excelente final de semana, né? Você também, professor. E aí, Vou fiquem mandar com esse Deus, sábado. a gente se encontra segunda-feira, tá bom? Até mais, pessoal. Falou. Falou, professor. Bom descanso para todos.